Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. A paz do Senhor esteja com todos. Amém? Nessa manhã eu quero te convidar para nós meditarmos o que diz lá no livro de Atos, no capítulo 20, versículos 22 e 23. A palavra do Senhor diz assim: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Amém? Até aí. Essa é a palavra do Senhor. E aqui nós temos um texto que nos mostra o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele pregou em muitas cidades, ele fundou muitas igrejas, e nesse momento ele já ia para a sua última viagem missionária para Jerusalém. E ele diz aqui que ele estava constrangido no seu espírito a ir para Jerusalém. E ele não sabia de fato o que aconteceria naquele lugar, mas ele sabia que o Espírito Santo estava dizendo para ele que de cidade em cidade ele teria muitas dificuldades, ele passaria por cadeias e por tribulações. Mas mesmo assim, se a gente continuar lendo, se a gente lê o que finaliza o capítulo 20 do livro de Atos e depois o capítulo 21, nós vemos que o apóstolo Paulo foi para Jerusalém. E logo depois que aconteceu essa fala do apóstolo Paulo, ele foi para uma cidade e chegando nessa cidade, que é a cidade de Tiro, os discípulos também oravam com ele e pediam: não vá para Jerusalém. E depois, saindo de Tiro, ele foi para Cesareia, e lá também o profeta Ágabo chegou até Paulo e disse: Paulo, assim como esse cinto está nas tuas mãos, ele pegou um cinto e amarrou as mãos e os pés de Paulo. Ele disse: assim como esse cinto está em você, eles vão fazer isso com você lá em Jerusalém. Assim como o Espírito Santo já tinha falado ao coração do apóstolo Paulo, quando disse que ele enfrentaria prisões e tribulações, cadeias e tribulações em Jerusalém. E o apóstolo Paulo, como era um homem que confiava em Deus, ele respondeu que estava pronto para não somente ser preso, mas também para ser morto pelo nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele fez aquilo que era a vontade do Senhor. Aqueles homens mesmo, naquele momento, eles se conformaram e disseram: então faça a vontade do Senhor, se cumpra a vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele foi para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, o povo da igreja, o povo que conhecia Jesus, recebeu ele bem e se alegrou com a chegada de Paulo, porque existia um propósito na ida dele para aquele lugar. Mas os rebeldes, aqueles homens que não criam em Jesus e que seguiam totalmente a lei, eles não se agradaram com a chegada de Paulo. E eles enfrentaram Paulo, eles bateram em Paulo, eles pediram a prisão de Paulo e o apóstolo foi preso. E esse mesmo apóstolo, ele continuou firme nos propósitos do Senhor. Ele continuou firme fazendo aquilo que era propósito de Deus para a vida dele, porque ele confiava que independente da tribulação, que independente do dia difícil, que independente da cadeia e da prisão, cumprir o propósito de Deus na vida dele e na vida daqueles que estavam próximos era o mais importante. E quantas vezes, irmãos, na minha e na sua vida, os dias difíceis têm nos conduzido, têm nos direcionado, e não Deus, e não o propósito de Deus para as nossas vidas, e nós deixamos de ter confiança e nós somos reativos. Então eu quero te convidar nessa manhã, meu irmão e minha irmã, para que nós possamos confiar no Senhor e saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo que nós estejamos assim como o apóstolo Paulo, com o coração às vezes doendo, com o coração às vezes entristecido, com medo, mas com o coração temeroso e com o coração rendido ao Senhor, para fazer aquilo que é a vontade dele. Porque a nossa vida, ela só tem sentido quando nós cumprimos os propósitos de Deus na nossa vida e através da nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele tinha um propósito de vida muito claro e ele seguia as orientações de Deus e do Espírito Santo. Ele não olhava para além disso, mas ele olhava para Deus com confiança, porque fé não é o que nós sentimos em relação à situação, mas fé
É saber que independente do que nos aconteça, nós sabemos e nós cremos em um Deus que cuida de todas as coisas e que todos os propósitos que acontecem aqui na Terra, nas nossas vidas, estão sob o controle de Deus. E o apóstolo Paulo, ele sabia disso. Que nós possamos saber disso também nessa manhã e em todos os dias. E quando vier o dia mau, o dia da tribulação, o dia das cadeias que nos prendem, que nos machucam, que nos batem, que nós possamos ter esse discernimento e que nós possamos ter o entendimento do sentido da nossa vida e do propósito que Deus tem para ela. Que o Senhor possa falar ao meu e ao seu coração e que nós possamos seguir a instrução, os conselhos e o exemplo do apóstolo Paulo. Amém? Que o Senhor possa abençoar o seu dia.